No início dos tempos, muito antes de anões e elfos caminharem pelas florestas de Arda, muito antes de qualquer mortal pronunciar o nome Gandalf, existia um espírito de luz, silencioso e humilde, nascido no coração da mente de Ilúvatar. Seu nome era Olorin. Entre os Maiar, ele era conhecido como o mais sábio, não o mais forte, nem o mais temido, mas o que melhor compreendia o valor da compaixão, da paciência e da esperança. Olorin costumava permanecer em Lórien, jardinando sonhos e inspirando coragem aos que dormiam. Às vezes caminhava entre os salões de Varda, aprendendo sobre a luz e sobre as estrelas, e muitas vezes ouviu de Niena, a Valar da tristeza, as lições mais profundas, que a dor não é apenas sofrimento, mas também uma ponte para a sabedoria. Foi ali, em silêncio, observando e compreendendo os corações, que Olorin se tornou o Maia mais próximo dos mortais, mesmo antes de conhecê-los. Mas o mundo mudaria. As sombras despertaram no leste, e no oeste sagrado de Valinor, os Valar entenderam que uma guerra lenta e silenciosa estava por vir. O mal, sob a forma de Sauron, enraizava-se mais uma vez na Terra-média, e então o Conselho dos Valar decidiu enviar emissários, não guerreiros, não reis, mas sábios, que pudessem inspirar coragem e união nos povos livres. 5 Maiar seriam enviados naquele tempo. E Olorin não queria ir. Ele temia o fracasso. Temia ser dominado pela escuridão. Temia não ser forte o bastante. Mas foi justamente isso que o tornou a escolha perfeita. E assim, com um corpo frágil, aparência idosa e andar cansado, Olorin deixou Valinor e nasceu na Terra-média como Gandalf, o Cinzento. Quando chegou, Gandalf não buscou palácios nem exércitos. Ele caminhou pelo continente como um viajante solitário. Esteve entre os anões em seus salões de pedra, entre os elfos em suas florestas, entre os homens em suas aldeias. Onde quer que fosse, levava consigo a gentileza, a coragem e um leve toque de humor. E sempre uma brasa oculta, profunda, que as sombras temiam. Foi nesse tempo que Círdan, o carpinteiro dos barcos, percebeu a verdadeira grandeza daquele velho magro e lhe entregou um artefato poderoso. Narya, o Anel de Fogo, o anel da chama que inspira corações. Você precisará dele, disse Círdan, pois as chamas da esperança precisam de alguém que as proteja. E então Gandalf seguiu seu caminho, sem jamais se impor, sem jamais usar poder para dominar. Seu dom era outro: acender pequenas luzes nos momentos em que tudo parecia perdido. Ele foi amigo dos hobbits muito antes de Bilbo nascer. Amava o povo que ria fácil, comia bem e vivia sem pompa. Eles entendem o valor das pequenas coisas, dizia ele. E foi assim que, quando o destino precisou de um herói improvável, Gandalf já sabia onde procurar. Quando Bilbo encontrou o Anel, não foi por acaso que Gandalf desconfiou desde o início. E foi ele quem investigou, quem buscou respostas, quem descobriu a verdade. O Senhor do Escuro estava prestes a retornar. E assim nasceu a Sociedade do Anel. 9 caminhantes contra um mal infinitamente maior. Mas a jornada de Gandalf não seria simples. Nas trevas de Moria ele enfrentou uma criatura tão antiga quanto o mundo, um Balrog, um Maia corrompido por Morgoth. No abismo de Khazad-dûm, o Balrog era um monstro de fogo e sombra. Mas Gandalf não recuou. Vocês não podem passar. A ponte quebrou. O abismo engoliu ambos. E ali, em queda eterna, fogo e luz se chocaram como tempestades. No pico gelado de Zirak-Zigil, após dias de batalha, Gandalf derrotou o demônio das antigas eras. Mas seu corpo mortal sucumbiu. A missão, porém, ainda não havia terminado. E assim, como recompensa e necessidade, os Valar o enviaram de volta. Não mais como Gandalf, o Cinzento, mas como Gandalf, o Branco, líder dos Istari, portador da autoridade que antes era de Saruman, agora corrompido. De volta à Terra-média, Gandalf tornou-se o farol da esperança. Foi ele quem convocou os exércitos,
quem inspirou reis a voltarem ao trono, quem levantou os caídos, quem enfrentou Saruman e quebrou seu poder, quem guiou Pippin e Merry, quem conduziu Aragorn ao seu destino. E embora nunca empunhasse o poder para governar, usou sua força para levantar o espírito dos povos. Gandalf sempre soube, a guerra não seria vencida pelas grandes batalhas, mas por um pequeno hobbit caminhando sozinho rumo ao coração da escuridão. Frodo. Era nele que Gandalf apostava desde o início. E quando a batalha final se aproximou, Gandalf conduziu o exército dos homens até o Portão Negro. Não para conquistar, mas para distrair Sauron, para dar a Frodo a única chance. E assim, no momento em que tudo parecia perdido, o Um Anel foi destruído. Sauron caiu, a sombra se dissipou, e a Terra-média respirou novamente. Com o fim da Terceira Era, Gandalf sabia que sua missão estava concluída. Os anéis élficos perderiam seu poder. A magia diminuiria. Era chegada a hora da partida. No Porto Cinzento, ele se despediu de seus amigos, não como um mago poderoso, mas como um velho que amava profundamente aqueles que caminharam ao seu lado. Subiu no navio ao lado de Frodo, Bilbo, Elrond, Galadriel e Círdan, e partiu rumo ao oeste. De volta ao lar que deixara há séculos. De volta a Valinor. De volta a Olorin, o sábio. Mas para os povos da Terra-média, para os hobbits, homens, elfos e anões, ele nunca seria esquecido. Pois entre todas as histórias, entre todos os heróis e reis, poucos inspiraram tanta luz quanto aquele velho cansado, sorridente e de olhos sempre brilhantes. O guardião secreto da esperança.